E aí, galera, vocês já pararam para pensar que todas as formas de vida estão o tempo todo e constantemente se relacionando? É isso que a gente vai estudar hoje. Fica comigo até o finalzinho dessa aula, não sai daí, tá bom? Ah, tem mais uma coisa. Toda vez que você vê o nome importante, anota a informação no seu caderno. Isso vai ajudar muito você a responder o desafio que está lá no final do vídeo. É a resposta desse desafio que vai garantir a sua presença, que vai garantir que você assistiu essa aula direitinho, que você prestou atenção e entendeu. Relações ecológicas são qualquer tipo de interação entre duas formas de vida. E aí a gente precisa entender que existem termos, existem nomes que definem esses tipos de relações, que essas relações elas podem acontecer entre indivíduos da mesma espécie e entre indivíduos de espécies diferentes. Então, quando essas relações acontecem entre indivíduos da mesma espécie, então eu digo que é uma relação intraespecífica, que está aqui no slide destacado aqui em marrom. E quando essa relação é entre indivíduos de espécies diferentes, então eu digo que essa relação é interespecífica, como está aqui destacado no preto e branco. É legal você saber que você precisa diferenciar essas duas palavras e precisa saber o que significa cada uma. Normalmente, saber desse conceito é decisivo para a resolução de uma questão. Então, aqui vai uma dica para você tentar lembrar. É uma coisa que eu uso, você pode criar a sua própria forma de lembrar disso, mas uma dica para quem não sabe como lembrar disso é o seguinte: toda vez que eu falo em intra, eu destaco aqui o A e lembro que são entre indivíduos da mesma espécie. Mesma termina com A, assim como intra. Indivíduos da mesma espécie compõem relações intraespecíficas. Já aqui no outro caso, as relações interespecíficas, com E, dizem respeito a indivíduos de espécies diferentes. Será que você entendeu realmente? Lembra, um acontece entre indivíduos da mesma espécie e outros acontecem entre indivíduos de espécies diferentes. Vamos fazer um teste? Olha só essa imagem. Eu tenho aqui uma leoa caçando uma zebra. Se você disse interespecífica, você acertou, já que leoa é diferente de zebra, são espécies diferentes, então a relação é interespecífica. Olha esse segundo caso. Aqui eu tenho uma flor que vem de uma planta, né? E tem uma abelha. Nesse caso aqui, eu tenho uma relação interespecífica ou intraespecífica? O que você acha? Se você pensou interespecífica, você está correto, já que a abelha é diferente, é uma espécie diferente da flor. Então, nesse caso, a gente tem mais um caso de relações interespecíficas. Voltando aqui nesse nosso slide inicial, a gente precisa saber ainda de algumas informações que são super relevantes. Se liga nesse detalhe de agora. Aqui eu destaquei para vocês essas de cima aqui, ó, essas palavrinhas de cima num verde e essas palavrinhas de baixo no vermelho. O que eu tô querendo indicar para vocês? Outros dois termos que são bem utilizados quando se trata desse conteúdo, que são os termos harmônico e desarmônico. Esses termos são utilizados também quando a gente fala de relações ecológicas. Então, harmônico é algo que é bom, que pelo menos um indivíduo ganha, alguém ganha nessa história. Desarmônico, por outro lado, pelo menos um indivíduo vai sair prejudicado na história, tá bom? Harmônico é positivo, desarmônico é negativo, é ruim. E então, essas relações destacadas aqui em verde são harmônicas, pelo menos um indivíduo vai se sair bem na história, e os destacados em vermelho são desarmônicos, pelo menos um indivíduo vai sair prejudicado. Além disso, existe um outro termo que a gente chama de neutro, é quando a relação, ela nem é boa nem é ruim, tanto faz ter como não ter, que não vai fazer diferença para algum desses indivíduos, mas não é tão comum. Eu preciso pelo menos que vocês entendam o que é harmônico e desarmônico.
Nós vamos começar, pessoal, nessa mesma ordem pelas relações intraespecíficas entre indivíduos da mesma espécie, ok? Nessa mesma ordem aqui, e depois vamos passar para as relações interespecíficas nesta mesma ordem aqui, só para vocês se organizarem e entenderem melhor. E a gente começa com uma relação intraespecífica, ou seja, entre indivíduos da mesma espécie, conhecida como sociedade. O que é uma sociedade? Sociedade são quando grupos de indivíduos da mesma espécie dividem o trabalho não restrito a períodos reprodutivos. Em outras palavras, eu tenho vários indivíduos, cada um tem a sua função e isso é o ano todo, o tempo todo, independente de ser no período que eles vão se reproduzir ou não. Existem 3 exemplos que são básicos, que são clássicos quando se fala de sociedade. São eles as abelhas, as formigas e os cupins. O que a gente precisa saber aqui? Nas abelhas, por exemplo, cada indivíduo tem o seu papel. A rainha, ela serve lá para colocar ovos, para se reproduzir, para dar origem a novas abelhas. A operária, ela tá ali para proteger, para conseguir alimento, ela que trabalha, ela defende a colmeia, ela é mesmo a parte trabalhadora da história. E o zangão, ele serve para fecundar a rainha, questão da reprodução. As formigas também são bem parecidas, o processo é bem semelhante. Com os cupins, a mesma coisa. Então, cada um tem o seu trabalho, cada um tem a sua função. E isso a gente chama de sociedade. Lembrando que essa é uma relação harmônica. A operária faz o seu trabalho, a rainha faz o seu, o zangão faz o seu e no final das contas, todo mundo ganha. A próxima relação que a gente vai falar hoje é colônia. Uma colônia, ela pode ser definida como uma associação mais íntima ou mesmo pela continuidade anatômica. Bom, preste atenção, essa questão da associação mais íntima ou mesmo pela continuidade anatômica diz respeito a indivíduos que eles são tão próximos um do outro, tão íntimos, tão dependentes um do outro, que eles podem até estar grudados pelo corpo. Essa história de continuidade anatômica é a ideia de que um indivíduo, ele continua no outro, eles são unidos anatomicamente. Anatomicamente quer dizer pelo corpo. A gente pode dizer que as colônias, elas podem ser isomorfas ou heteromorfas. A gente diz que são isomorfas quando elas têm a mesma forma, ou heteromorfas quando elas têm formas diferentes, heterodiferentes, diferentes formas. Então, nesse caso aqui, a gente tem como exemplo a caravela portuguesa, em que vários indivíduos da mesma espécie, mas diferentes anatomicamente, se unem para dar origem a essa estrutura chamada de caravela portuguesa. E um outro exemplo aqui, eu trouxe as esponjas marinhas. Mas se liga, essa esponja aqui que você está acostumado a ver no desenho do Bob Esponja, não tem nada a ver com a esponja real, tá? Essa esponja aqui é uma esponja sintética do tipo que a gente usa para lavar a louça. Não se parece nem um pouco com a esponja marinha. Olha aqui como ela é bonita. E perceba que um indivíduo, ó, é grudado no outro. Cada uma dessas estruturazinhas que se projetam aqui para fora é um novo indivíduo. E isso é uma colônia. Isso é harmônico também para eles. Mas não pense que esponjas marinhas são sempre assim. Existem muitas formas, tamanhos, cores variadas. Só para matar sua curiosidade, olha só essa imagem. Existem esponjas de vários formatos, de várias cores. Existem inclusive esponjas gigantes. Olha essa imagem aqui. Uma pessoa adulta que pode ser menor do que uma dessas esponjas. Então, existe uma variedade bem grande de esponja. E só relembrando que não tem nada a ver com Bob Esponja lá do desenho animado. O próximo exemplo de relação intraespecífica é o canibalismo. É quando o indivíduo ele se alimenta de outro da mesma espécie. Eu trouxe aqui essa imagem para vocês darem uma olhada, né? Que se trata de uma tribo em que eles podem se alimentar, sim, de indivíduos da sua própria espécie, ou seja, pessoas se alimentando de pessoas, matam e se alimentam. Apesar de existir essa ideia de que isso acontece adoidadamente ainda, isso não é bem verdade.
E nesse caso dessa tribo aqui, ó, existe um ritual e tudo, e eles não saem matando assim todo mundo à toa só pra encher a barriga, não. Isso acontece por um motivo. Talvez seja bom você pesquisar para ler. É bem interessante. E apesar das pessoas só lembrarem do canibalismo com relação a pessoas, isso também acontece no restante do mundo animal. Dá só uma olhadinha nesse slide. Aqui eu tenho uma aranha que está devorando o parceiro, a aranha viúva negra. É muito comum nessa espécie eles fazerem isso. Basicamente, o macho vai procurar a aranha para se reproduzir, eles têm ali a relação sexual e depois a aranha mata ele e se alimenta dele. Pode parecer bem louco, né? Mas existe toda uma teoria em volta disso. Se você ficar curioso, pode me perguntar que eu respondo. Ou pesquisa na internet. Mas se precisar de mim, tô aí para ajudar. Temos aqui um outro caso, que é o louva-a-Deus se alimentando de um outro indivíduo igual a ele. Por que isso acontece? Por que você não pensa um pouquinho sobre essa situação? Temos aqui um outro exemplo de um urso polar se alimentando do seu próprio filhote. Será que isso é bom para a natureza? Por que isso acontece? Qual é a vantagem? A vantagem para quem se alimenta é que vai continuar vivo. Para quem morreu, já não digo a mesma coisa. Mas ecologicamente isso faz sentido? Um outro tipo de relação intraespecífica, ou seja, entre indivíduos da mesma espécie, é a competição. A competição, ela pode ser definida como uma disputa entre indivíduos ou recursos do ambiente que não existem em quantidade suficiente para todos. Nesse momento, o que você precisa entender? Todo mundo precisa se alimentar, todo mundo precisa de água, todo mundo precisa de parceiro sexual, todo mundo, de forma geral, precisa de recursos para poder sobreviver. Precisa de espaço, precisa ter condições, precisa ter condições mínimas para poder sobreviver. Agora imagina se a gente tem muitos indivíduos e pouco dessas condições. Então eles vão acabar brigando, eles vão acabar competindo um pelo outro. E essa é a ideia de competição. Aqui nessa imagem eu tenho dois lobos que estão competindo por alguma coisa. Pode ser comida, pode ser por fêmea. Então isso é competição. E isso é desarmônico, porque no final das contas alguém vai se dar mal nessa história. Só quem vai se dar bem é quem vencer essa briga. Nesse outro exemplo aqui, eu tenho esse passarinho aqui e esses monte de filhotinhos aqui. Para você ter uma noção, existe uma relação chamada competição fraternal. E nesse momento já é complicado, porque imagina se tem pouco alimento, como é que a mãe vai dividir entre todos? Existem boatos de que ela escolhe aqueles que são maiores, aqueles que vão ter mais chances de sobreviver. E aí, a partir desse momento, já começa essa briga pela sobrevivência, essa competição para existir, para ter direito aos recursos, para ter direito a isso, à vida, né?